ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. A nossa prosa de hoje tem o tom do verão. Conversaremos com Sirlene Sander, representante oficial em Portugal da marca brasileira Marisol. E através da Carambola Fitness, aqui em Braga, tem sido sucesso na moda praia. Seja muito bem-vinda, Sirlene. Bom dia. É um prazer recebê-la aqui no Chá e Prosa. Prazer é meu. Muito obrigada por essa oportunidade de participar aqui, em estar falando um pouco mais do nosso Brasil e focando na nossa vida cá em Portugal e principalmente da moda brasileira, da moda fitness e da moda praia. Exato. Né? E a gente está na época ideal, né? Essa semana, então, a gente está uma semana de muito calor. Exato. Falei, então é a conversa ideal para a gente aqui hoje no Chá e Prosa. Bom, Sirlene, antes da gente começar a falar mais dessa moda fitness, a moda praia, a gente sempre tenta situar o nosso convidado aqui para que as pessoas possam lhe conhecer melhor. Certo. Há quanto tempo você vive aqui em Portugal? E o que te trouxe para cá, para Braga? Bom, eu estou cá há 4 anos. A nossa ideia inicial não era Portugal, era a ideia de vir à Europa, mas inicialmente para Barcelona. Barcelona? Exato, porque o meu esposo é advogado, como ele tem dupla nacionalidade, seria talvez mais fácil de ingressar. A dupla dele é espanhola? Exato. E com a situação de estar vindo como adolescente com 15 anos, nessa fase de mudança, de insegurança, de mudar de país, de uma adaptação diferente, nós sabíamos que passaríamos por uma série de coisas diferentes e que teríamos ter uma bagagem boa para dar o apoio emocional, principalmente. Achamos que então seria mais fácil entrar por Portugal, pelo idioma, apesar que não é igual. Quando chega, não é igual. Muito. A minha filha, até hoje, apesar dos 4 anos, faz explicações, né? Inclusive agora na fase. Português? Exato. É sério? Exato. Inclusive agora que está na fase dos exames, né? Então, assim, tem uma necessidade muito grande, sim. E Braga, porque o meu esposo tem um amigo que já estava cá há alguns anos e ele falou muito bem de Braga. Então, isso criou uma certa curiosidade em pesquisarmos um pouco mais. Aprofundar. É isso, exato. E vimos que Braga estava oferecendo aquilo que queríamos. Assim, oferece tudo que tínhamos numa cidade grande, mas que tinha segurança, a qualidade de vida, que era o que buscávamos. Porque, apesar de eu ser gaúcha, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, morei por 25 anos em São Paulo. E é uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica. E nós não queríamos mais aquela confusão, aquela correria, né? aquele estresse. O fato de sabermos que não estávamos seguros, porque a violência é muito grande hoje, né? Hoje nem pensar em retornar. Amo o meu país. Principalmente nos grandes centros. Né? Mas eu não penso em hoje, não me vejo lá morando novamente. Visitar, sim. Agora, acabei de voltar, né? Faz 1 mês que eu regressei. Mas morar futuramente lá, não digo dessa água não beberei. A gente nunca sabe o dia de exato, amanhã, né? Mas aqui realmente... Tá feliz? Muito, muito. É muito bom isso. Isso é muito bom. Mas, Sirlene, o que você fazia lá no Brasil? Com o que você trabalhava? Sim, no Brasil, eu era da área de pesquisa de mercado. Trabalhei anos e anos na área de pesquisa de mercado, que aqui ninguém sabe o que significa, né? E a profissão pura em si, né? Ninguém sabe o que isso significa. Então, sabíamos que não teria essa função aqui, em Portugal, e sabíamos que seria uma nova fase, um recomeço de tudo. Não digo do zero, mas assim, um novo capítulo, porque nós já tínhamos uma história e nós estamos dando continuidade à história. Na verdade, teriam que se redescobrir aqui. Exatamente, né? Coisas que você nunca pensou, talvez, em fazer.
fazer. Exato. Exato, é a história do imigrante, então, gente. É isso. Sempre passa por aí. E Sirlene, me fala uma coisa, mas da onde que surgiu, então, a ideia de trabalhar com moda fitness e de praia? Pela necessidade que eu senti de não encontrar a modelagem que eu gostava. Então, assim, aqui se encontra uma variedade de opções, mas nada dentro daquilo que eu estava acostumada a usar. E pelo formato, pelo modelo, pela qualidade. E eu sabia que não só acontecia comigo, mas como outras pessoas também tinham essa necessidade. Sim. Então, inicialmente, eu comecei na moda fitness, que foi muito bem. Foi bem aceita? Foi super bem aceita. E todas as minhas clientes falavam assim, Sirlene, você precisa trabalhar com os biquínis. As suas clientes não pedem biquíni? Eu falei, muitas. E foi aí que, então, eu comecei a realmente a pesquisar com qual marca que eu pudesse representar aqui. Aqui em Portugal. Exato. Porque a sua representação é Portugal, não é só Braga. Não, não é só Braga. Portugal. Não, não é só. Então, o que aconteceu foi isso. Eu, então, inseri a parte da moda praia para as minhas clientes, inicialmente, que eram da moda fitness, e vem vindo no boca a boca. Porque mas isso elas eu vão acho indicando. muito forte. Eu acho que é mais concreto, é mais sustentável. Exatamente. Então, porque assim, é porque gostou, né? Sim, porque ninguém vai indicar uma coisa que não tenha gostado. Exatamente. E isso, para mim, é muito bom. É um retorno, assim, satisfatório, né? Exato. De saber, como você chegou até a carambola? Exato. Cheguei até a carambola através da minha amiga que já compra com você, que já repetiu. Então tá maravilhoso isso. Isso é muito né? bom. E me fala uma coisa, tem diferença e se tem, quais que seriam as principais diferenças dessa moda Brasil-Portugal, da moda praia? Muita. É mesmo? Sim. Voltando lá no que eu disse... Porque às vezes eu vou para a praia e eu tenho a sensação que tem de tudo. Sim, tem de tudo, mas assim, a nossa modelagem diferencia totalmente. Então, quando dizem, mas o que tem de tão diferente que a brasileira quer realmente o biquíni brasileiro? A nossa modelagem. Porque a brasileira, ela tem mais curvas e ela gosta de realçar suas curvas. Porque ela está acostumada a usar um biquíni diferenciado, então seria como um choque quando ela vê que a modelagem não corresponde ao que ela esperava. Não vai favorecer as suas curvas. Então, Perfeito. mesmo o nosso maior modelo do biquíni brasileiro, não dá para comparar à moda europeia. Então, assim, eu digo que a modelagem brasileira, ela é mais ousada, mais sensual. Já a modelagem europeia, ela é mais conservadora, né? Ela é mais discreta. Então, essa é a grande diferença. E depois nós trouxemos uma variedade muito grande em estampas, em cores. A cada ano tem uma inovação muito grande na modelagem. Desde os biquínis que não saem nunca de moda, que são os biquínis os tradicionais, e para os que são os maiores hoje, que estão em tendência, que são os hot pants, que na verdade são aquelas calcinhas mais altas, né? Que é o estilo vintage, retrô, dos anos 50, 60, que está numa modelagem muito moderna. Perfeito. Então você diria que o interesse realmente, né? Porque tem uma procura muito grande por biquínis brasileiros, inclusive das portuguesas. Sim, foi uma grande... Eu sei porque assim, toda amiga portuguesa que eu tenho fala, Alexandre, se for no Brasil, traz biquíni para mim. Isso é muito forte. Sim, foi uma grata surpresa. E a modelagem, você colocaria a modelagem como responsável por isso? Sim, coloco. E a modelagem, então, porque valoriza esse corpo da mulher. Sim. Perfeito, exatamente. Olha que interessante. E só para concluir sobre a escolha hoje das portuguesas e das europeias, concluindo essa avaliação do modelo, eu fiquei muito surpresa na minha primeira cliente portuguesa, porque como eu não a conhecia, ela veio pelo Instagram, e aí, quando eu perguntei o nome, eu indiquei, ela não é brasileira, ela é descendência europeia. Sim. E ela falou que ela queria ver uns modelos, não sei o quê. Na minha cabeça, eu separei só hot paint.
E aí eu mandei as fotos para ela, falei, é isso que você está procurando? Ela disse, opa, eu quero modelo brasileiro. Olha só. Eu falei, mas eu escuto muito isso. Eu falei, é sério? Sim, eu estou lhe procurando porque eu quero modelo brasileiro. Então, a partir daquele contato, eu mudei totalmente o meu pensamento. E a forma de trabalhar e de abordar. Exato, Olha em só. relação às europeias. Então, assim, hoje eu tenho clientes europeias e elas vão indicando realmente para outras amigas que talvez eu nem chegaria, né? Então foi uma grata surpresa. Eu passo a palavra. Foi uma grata surpresa. Não, mas realmente elas gostam muito. Eu tenho uma amiga que vive no Algarve e ela fala, olha, se vier para cá, traz biquíni. Biquíni, você pode trazer uma mala de biquíni porque vende tudo. Sim. É impressionante como realmente gostam. E não são só as brasileiras que buscam. Sim. Né? E atualmente, quais que seriam as tendências nesse verão agora? A tendência, como sempre, continua as saídas de praias, as cangas, tá? Tanto as saídas de praias longas como as um pouco mais curtinhas, que batem no joelho. As cangas tradicionais, que são mais confortáveis, até porque a maioria das cangas são produzidas no algodão. E a tendência dos biquínis, sempre passa ano, o fio dental. Está muito em alta o biquíni fita, porque elas adoram deixar a marquinha. O que né? é biquíni fita? O biquíni fita. O biquíni fita, ele deixa exatamente a marquinha do bronze. Sabe quando usa aquelas máquinas de bronzeamento que passam aquela que deixa Exato, deixa só essa fitinha, né? Então deixa só a fitinha e você pode regular o biquíni. E então assim, é uma alta procura. E depois são os modelos mais tradicionais que são na linha da Asa Delta. E os hot paints que eu acabei de citar há pouco, que é a modelagem retrô, né, que remete aos anos 50 e 60, que estão assim com um corte aqueles biquínis mais largos. São aqueles mais largos, um pouquinho mais largos. Não o largo da moda europeia, mas é o nosso biquíni maior, no caso, o hot paint, né? E ele está assim, reformulado e está muito lindo. E as cores para essa estação agora são tons bebês. Rosa bebê, amarelo bebê, verde bebê, azul bebê, tons bem clarinhos. Olha só. Mas nessa mesma frequência ainda temos o off-white, que na verdade é muito lindo, ele traz mais elegância, né? O que seria ele? Ele não é nem um branco e nem um bege, tá? Ele é uma cor, assim, uma mistura entre o branco e o bege. Então, por isso que nós falamos que é o off-white, né? E depois temos também o verde musgo, que é aquele verde tipo... Maravilhoso. Militar, também está em alta. Acho lindo. Tá, e eu sou suspeita, né? Eu sou a maior suspeita. E depois o chocolate, que é o marrom, que também está na alta. E ainda temos a parte dos floridos, né? Dos estampados floridos, que estão muito alegres, trazem muita alegria. E sempre fazem parte do verão, Aquela coisa do Brasil, né? Aquela coisa assim, alegre, né? Então, é isso. O nosso diferencial, temos muitas estampas, uma variedade muito grande, que hoje eu digo que eu tenho uma cartela de modelagem maior do que muitas marcas europeias. Você procura, eu quero tal modelo, eu vou ter em várias estampas. Claro, às vezes eu não tenho o tamanho, porque assim, a mercadoria vem toda do Brasil, né? Então, pois é, esses biquínis então vêm todos vêm do Brasil. Pronto. Então assim, é uma logística muito grande para para chegar até aqui. Então às vezes atrasa. Essa semana mesmo, eu estou com mercadoria atrasada, esperando mercadoria, e a mercadoria acontece de atrasar. Então, assim, eu fico um pouco... O ideal, na verdade, então, é já começar a olhar isso na primavera, para no verão já estar... Sim, exatamente, mas tudo começa muito cedo. Porque a confecção começa a trabalhar muito cedo, né? Porque, assim... Ainda tem as diferenças de estação, né? Aqui, porque a confecção... agora a gente entra verão, lá entra inverno. Exato. Então, a confecção precisa trabalhar a parte para cá
e outra parte no Brasil, né? Exatamente. Então isso começa muito cedo, não dá para fazer um pedido de hoje para vir amanhã que não tem condição. Não é assim que funciona. Não Não, está indo na loja buscar um biquíni. Não, então assim, é uma coisa que já é programada há muito tempo. E o que acontece muito, eu tenho as pré-vendas. O que acontece? Às vezes eu coloco no Insta, eu até vou bem devagar no Instagram, não sou aquela pessoa ativa, mas como as minhas clientes costumam já a comprar e repetir, né, os biquínis, então são o que vai vir esse ano. E aí eu já tenho já alguns modelos que eu já vou trabalhar. Mostrar alguma coisa. Eu vou mostrando alguma coisa. Pronto. Às vezes eu até coloco no Insta e ela fala, você já tem esse? Eu falo, ainda não. É só para mostrar que em breve eu vou ter esse, isso. Então eu trabalho muito com a pré-venda. Pronto. É isso que Agora, funciona. Sirlene, a moda fitness e a moda praia têm se misturado bastante nos últimos anos. Isso tem acontecido aqui em Portugal também? Sim, bastante. Porque assim, os tecidos, nós trabalhamos com, eu digo, uma das melhores lycras, né? Então, assim, são tecidos leves, mas o que acontece? Se misturam muito no dia a dia. A moda fitness hoje ela é muito atualizada, tanto na modelagem, nas cores, e acompanha o ritmo da moda praia, porque são os mesmos tecidos praticamente. Tudo bem que o biquíni ele tem uma diferença, porque ele precisa ter uma proteção maior, porque chuva, praia, piscina e sol, né? Então tem uma proteção maior. Já não é tão necessário na parte fitness, se bem que a parte fitness também, ela tem uma tecnologia hoje bastante evoluída, né? Em termos de não deixar transparecer, porque você vai às vezes ao ginásio e você olha, tá lá uma menina e né? Então a moda que eu trabalho, ela não traz a transparência. Tem esse cuidado. Tem esse cuidado. E voltando para a parte dos biquínis, tem a proteção UV 50+, né? Então que hoje faz muita diferença, que é muito importante. E é isso, basicamente, e as pessoas até misturam a parte fitness com a moda praia para sair no dia a dia. Exato. Que eu vejo muito. A gente vê muito. Vejo bastante, né? Usam o top para sair como um dia normal ou até a praia, né? Vai muito do gosto, mas são coisas que combinam bastante e é isso. Pronto. E Sirlene, me conta, como é que é recomeçar depois dos 50? Como é que você... Qual que é o seu sentimento hoje? Olha, hoje eu digo assim, eu acho que foi um aprendizado muito grande, porque não é fácil mudar de vida, mudar de oceano aos 50 anos, né? Então, eu já tinha uma história escrita, com uma filha adolescente, uma bagagem que eu estava já construindo um bom tempo, e do dia para a noite, não do dia para a noite, que foi uma coisa programada, mas que eu resumi tudo em malas. A minha vida foi parar em malas. Mas eu sabia que isso era para ter um futuro melhor, principalmente para nossa filha, que era o que nós buscávamos em termos de qualidade de vida. Os nossos sentimentos se misturam muito, né? São muito próximos. Com qualquer imigrante que você vai conversar e que deixou essa vida estável lá no Brasil e veio para cá com família, no fundo, quando você vai ouvir a justificativa, o sentimento é tudo muito o parecido, mesmo. né? Então é aquilo, a qualidade de vida, a segurança, tudo que ela faz aqui, paz, né? A gente quer ela buscar um não pouco fazia de paz, lá de forma alguma, né? E hoje, se perguntar também para ela, você quer retornar ao Brasil? Ela fala, mãe, é igual a sua opinião à do pai. Nós amamos o nosso país, mas para morar eu acho que hoje eu não voltaria. Os meus filhos, mesma coisa. Então, infelizmente, é isso. E assim, então recomecei, né? Não posso dizer... na verdade, foi uma experiência muito boa, porque eu fui trabalhar com o que eu amava. Flores. Sempre amei flores. Você chegou trabalhando com flores. Flores. A minha paixão são flores. E isso, para mim, foi muito significativo. Por quê? Toca hoje profundamente meu coração.
porque a minha mãe não quis nos acompanhar, né? A minha mãe, hoje eu sou filha única, meu pai hoje estaria completando 94 anos, faz 26 anos que não está mais conosco, e eu quis seguir uma coisa que a minha mãe gostava muito, que eram plantas. Então, eu trabalhei com plantas durante um ano, mas o sítio onde eu estava não era um local apropriado e depois o arrendamento aqui não estava a compensar. Começou a não ficar viável. Sim. E foi aí que então eu mudei o foco, que foi voltado então para a moda fitness e para a moda praia. Mas isso eu acho importante, gente. Eu acho que a Sirlene deixa para a gente aqui hoje uma mensagem muito forte e verdadeira. E que a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que estar pronto para se reinventar. Exatamente. Você sai já preparado do Brasil, você tem que ter... Mas só aqui que você vai conseguir traçar seu caminho. Sim, só aqui, porque você vai viver no dia a dia, como eu disse, a língua é a mesma, porém não igual, não é? O clima é diferente. Eu amo o clima europeu, principalmente no inverno, que eu adoro o frio. Eu sou da região do sul. Então, está acostumada com o frio. O clima é diferente, apesar, como eu disse, morei 25 anos em São Paulo, mas eu amo o frio. Adoro ir para a neve, por exemplo. Apesar de trabalhar muito a moda praia, mas eu amo o frio. Adoro o frio. Né? As minhas clientes falam assim, mas Sirlene, como que você adora o frio se você depende muito da moda praia? Eu falo, sim, é o meu trabalho, mas eu adoro o frio, né? E então, assim, são coisas que você vai aprendendo aqui, mas tudo que nós temos hoje, a qualidade de vida, essa segurança, esse conforto, sabe? De estar despreocupada com o que está... Não digo compensa tudo isso, exato, né? não digo assim, mas aí é o mundo perfeito? Não, não é o mundo perfeito. É o mundo real. Mas é o mundo real, mas assim, das coisas que acontecem, que soubemos que algumas coisas não são 100% perfeitas, mas não chego nem perto a comparar com o nosso cotidiano do Brasil. São diferentes. São situações diferentes. Mas realmente aqui, Braga, eu digo que é o meu lugar, a minha cidade. Eu amo essa cidade, adoro mesmo. Que coisa boa, é tão bom ouvir isso. Eu amo de paixão. Sirlene, se você pudesse sintetizar assim, o que você considera mais desafiador para você então hoje? Hoje, o mais desafiador para mim, na verdade, foi entender a maneira do comportamento dos portugueses que você às vezes acha assim, eles são estúpidos. Não, muito pelo contrário. Eles são muito sinceros. Só que isso, até eu perceber essa diferença, custou um pouquinho até eu fazer amigos portugueses, entender que esse era o dia a dia. E eles depois começaram a passar alguns conselhos que eu vi que aquilo não era a forma... Maldade, né? Maldade, não. Era com maior carinho, com maior respeito, e eu aprendi a valorizar isso, né? Então, se eu for dizer para você assim, você sofreu xenofobia aqui em Portugal? Não, nem eu, nem meu marido, nem minha filha. A minha filha foi muito bem aceita na escola, tanto pela parte da coordenação, dos professores e pelos amigos, enfim. Eu digo que nós não sentimos isso. Muitas pessoas nós sabemos que trazem essa queixa. Então, isso para mim foi uma fase que eu digo, passamos por isso e não posso dizer assim, nunca ninguém disse para mim, vai embora para tua terra. Que algumas pessoas falam isso, né? A gente ouve muito falar, muito. Mas eu também nunca ouvi isso. Então, assim, se eu for falar isso, eu estou mentindo. Por isso que eu digo assim, eu amo Braga de paixão. Então, isso para mim é bastante interessante. Isso foi um desafio muito grande, ficar aqui, a conviver a dia a dia. Eu preciso me adaptar a uma nova cultura. Não são eles que precisam se adaptar à nossa cultura. Sou eu que estou de intrusa. Você é a convidada. Exato, digamos que eu sou a intrusa. Então, eu que tenho que entender a cultura, né? Tudo. E isso, hoje, para mim, é uma etapa vencida. Que coisa boa. Né? Para a gente finalizar o nosso programa aqui, que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando?
Olha, eu digo assim, se você é persistente, tem vontade de uma mudança na sua vida, faça ela com planejamento, porque quando você muda de país, você tem um sonho, você carrega uma bagagem da sua vida, você tem a sua história e você tem um novo sonho a continuar ou a desenvolver. Eu sempre digo, saiam preparados, não sejam aventureiros, porque aventureiro não resiste em lugar nenhum e chegam com a mente aberta, a mente para saber as novas adaptações ao clima, à cultura, à comida, o português, né? Enfim, é tudo. Então, queiram mudar, acho que todo mundo tem o direito de mudar, que acho que é uma grande vontade da maioria das pessoas, não só dos brasileiros, mas também de outras origens, mas que saiam com o pé já bem calçado, sabe? Programado. Não saiam na insegurança. Se você está melhor no seu país, não mude. Fique onde você está para não estar sentindo na pele uma diferença que talvez você não esteja adaptado a enfrentar. E é isso. Muito obrigada. Disse tudo, Sirlene. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade por estar aqui. Fiquei um pouco nervosa hoje, né? Por ser a minha primeira participação, então... Mas eu tentei passar o melhor e espero ter contribuído com tudo. Muito obrigada, Sirlene. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Esse é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa quinzenal aos sábados, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.